Super-Herói o filme. O melhor filme de super-herói de todos os tempos. Pelo menos é o que diz na capa do filme que eu comprei na barraca do seu Zé. Mas não se engane, cabrão. Pois, roupa maneira. Approved. Superpoderes irrados. Approved. Vilão criativo. Excellent argument. Approved. Namorada totosa. Approved. Uma lore onde ele farma aura mais ego. Approved também. E somente um herói gabarita essa lista inteira aqui. O Batman? Oh. Superman? Ah. Miranha? Por que choras? É muito mais que óbvio que eu estou falando dele. O Libélula. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Já deu pra sentir o peso, né, pai? Então vamos lá. Super-Herói, o filme. Essa history começa com esse moleque correndo atrás de um ônibus escolar. E ele se bate e cai no chão. Cai de novo. E de novo. Até que ele consegue entrar. E sim, se você está reconhecendo o rosto desse ator, esse aí é o eterno Drake Josh. E depois que ele entra no buzu, ele narra a mina que ele está apaixonado. Não é essa aí, e essa daí nem mina é. E sim essa loirinha gostosa de nome Jill, que pra variar nem sabe da existência dele. E com isso ele vai se sentar ao lado do seu mano Trey, o brabíssimo ator Kevin Hart. E se até agora você sentiu uma semelhança desse filme aqui com o filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, a resposta é bem simples, hermano. O filme do Miranha copiou o nosso Libélula na cara dura. Continuando, o Trey fala pro Drake que jamais ele vai pegar a Jill se ele não pertencer à tribo dos populares. Aí nessa cena ele mostra várias tribos que tem nessa escola, como a dos atletas, nerds, emos, frodos, sociedade Scarface e por último, a galera que bate no Rick, que por sinal é o nome do personagem do Drake Bell. Vocês me aceitam? Não. Qual é? Ai. Através dessa excursão, eles chegam até um laboratório onde está sendo feito pesquisas genéticas com animais. Animais nos quais são sensíveis ao flash da câmera. Eita! Big F pro pássaro, velho. E depois que o Rick torra o pássaro, ele tenta esconder o cadáver dele e acaba arrumando uma confusão com o valentão, que pra sorte dele é parado pelo seu tio, o Sr. Landers, que é o vilão... não posso falar ainda, né? Que é o cientista brabo desse local aí. O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável. Eu não tenho com esse filme, velho. Aí o Sr. Landers reconhece o sobrenome do Rick e pergunta pra ele como estão seus pais. Gente boa. Como é que vão? Morreram tragicamente há 9 anos. Fora isso, tudo bem? Fora isso, tudo bem? Ai, mano, se acostume que nesse vídeo aqui eu vou rir pra porra. Enfim, o valentão espera o tio sair e acaba jogando o nosso prota nesse estolete de bosta. E quando ele tenta se limpar, ele acaba pegando o H2O9, que é um componente químico de feromônio que deixa os animais deveras excitados, doidos pra acasalar. E acaba que o Rick é feito de fêmea pelos Animals. E depois desse momento furry, ele é picado por uma libélula geneticamente modificada. Aí corta pra cena que conhecemos os tios do Rick. E vale ressaltar o seu tio Albert, o lendário e saudoso ator Leslie Nielsen, que é o goate desse gênero de comédia, com filmes brabíssimos como Corra que a Polícia Vem Aí, Aperte os Cintos, O Piloto Sumiu e vários outros. Seguimos. O Rick chega na casa parecendo um usuário de drogas e seu tio vai lá dar uma conferida se ele tá bem. E eis que ele lança essa pedrada aqui. Este livro explica o que está acontecendo. O humor fica instável, a retenção de líquido e uma vez por mês você vai sangrar pela vagina. O Rick acaba apagando depois desse dia movimentado e eis que vemos a origem do nosso vilão. E vemos que o sangue de tosse saudável do Sr. Landers não era tão saudável assim. E ele tem apenas 1 mês de vida e com esse desespero, ele acaba testando um aparelho que altera o DNA das moléculas do corpo pra tentar se curar. E as coisas acabam não indo muito bem, mas ele ganha um superpower. Me larga! Morri!
Rick acorda depois de ter dormido 5 dias seguidos e vê que não está mais com o chupão da libélula. E com isso ele pesquisa seus sintomas na internet e acaba que uma pessoa aleatória manda mensagem pra ele dizendo que tem as respostas que ele procura e que no momento certo vai atrás dele. E a única coisa que sabemos é que essa pessoa é o professor Xavier. Mas qual deles? James McAvoy ou Patrick Stewart? Essas linhas do tempo são tão confusas. E na falta de uns X-vídeos, o Rick começa a espiar a sua amada de biquíni na janela. E confesso que é de suma importância eu mostrar essa cena para o desenvolvimento da história dessa incrível trama. Mas ele acaba sendo interrompido por sua tia. Bora, meu irmão, bota pra janela. Eita porra, que visão do inferno. Ah, janela errada. Ah, véi, já se trocou. Na escola, os alunos recebem o Dr. Stephen Hawking pra falar sobre o elemento raríssimo do Cerulean. Aí corta pro Rick ainda tarado na loirinha. Olha por onde anda, em câmera lenta, otário. E eis que seus poderes começam a se desenvolver. E suas mãos grudam no bebedouro até que ele solta uma delas e vê que tá batendo muita pupunha pensando na loirinha. Não julgo. E quando ele tenta soltar a outra mão, ele dá sem querer uma lapada na cabeça do valentão. E aí começa uma briga muito doida e o Rick começa a desviar dos golpes. Na verdade não, ele toma esse aí. E depois ele tira a roupa desse gordão, sai correndo e faz essa parada aí com a tiazona. Depois de sair da escola e ir pra rua, ele olha pra sua mão de punheta e começa a escalar a parede de um beco com seus poderes e do Neida começa a fazer um breakdance deveras irado. Até que ele vê um caminhão com o freio quebrado indo de encontro com a velhinha e seu cachorro. E lógico que nosso prota vai lá fazer o seu primeiro ato heróico. Porque isso é coisa de herói. Rick se joga na frente do caminhão e salva a velhinha de uma morte trágica. O nosso super-hero é muito bra... O que importa é a intenção, né? Seguimos. Rick chega na sua casa e já toma um tiro da parafusadeira do seu tio. E seu tio fica incrédulo e pergunta como ele fez isso. É mais fácil do que parece. Coitado do Mano Trey. Nessa cena, Rick conta pra eles que ganhou superpoderes depois de ser mordido por uma libélula e que possivelmente ele tem uma pele muito dura, no qual seu tio põe em prática a teoria e pra nossa sorte, a pele dele é dura. Lá ele. Aí Trey e seu tio começa a chamar ele de super-herói e o Rick fica meio pá, dizendo que nunca pediu por nada disso e que só quer ser um cara normal. Aí seu tio fala que não era isso que seus pais queriam pra ele e o Rick fica putaço e fala: "Você não é meu pai". Aí seu tio manda essa pedrada aqui. Mas eu te amo como seu pai amava. Eu acredito em você como seu pai acreditava. Eu fazia sexo com sua mãe exatamente como seu pai fazia. Rick sai puto da sua house e começa a lembrar da trágica morte dos seus pais. E descobrimos duas coisas aqui. A primeira é que, além do Miranha, o Batman também copiou o Libélula. E fica muito visível nessa cena aqui. E segundo, o Rick Pirralho, tentando bancar o herói, acabou sendo responsável pela própria morte dos seus pais. Tá fueda. Rick, o dinheiro é todo seu agora. Venda as ações de uma empresinha michuruca chamada Google. Não vale nada. Um miserável é um miserável. Voltando ao presente, Rick ouve uma barulheira vindo da casa da sua vizinha. Até que rola isso. Tudo bem? Por que você escutou? Você é uma prostitutazinha feia e ingrata, igual a sua mãe! Quem é ela? É a minha mãe. Rick desenrola uma conversa com a loirinha, toma um choque no cercado dela e depois mete uns papinhos meio chola. O namorado dela aparece de carro pra levar ela pra um rolê e ela fala que um dia quer sair com o Rick de carro também. Mas o mano é pobre e tem só essa bicicleta velha e feia aí. Com incentivo da tcheca, ele pesquisa na net qual carro ele pode comprar por 300 pila. E o resultado é só um Nissan modelo lixo. Mas aparece um pop-up de um empréstimo de carro em um banco, então ele vai lá com seus tios. No banco ele tenta tirar a sorte grande, mas sem emprego. Ainda estudante e sendo pobre fudido de merda, a resposta do empréstimo era muito óbvia. Minha senhora, apalpar meu bilau por baixo da mesa não vai mudar a minha decisão. Eu não apalpei o seu bilau. É que eu preciso de um carro.
E quem disse que isso é problema meu? Ele disse a frase maldita, e bum, rola um assalto muito louco, e quando o assaltante tenta sair, ele fica preso na porta. E o Rick ajuda ele no foda-se, e quando o cara vem reclamar que ele deixou o assaltante fugir, ele solta a frase. Ah, e quem foi que disse que isso é problema meu? E pera, eu quase esqueci de citar que botaram o mesmo dublador do Peter Parker, do Tobey, pra dublar o Rick do Drake Bell. E estamos falando do ator de dublagem Manolo Rey, nosso eterno Will Smith, um maluco no pedaço, Marty McFly de Volta para o Futuro, Sonic, Agumon, Robin dos Jovens Titãs, Gaguinho, Pinóquio do Shrek e vários outros marcantes que com certeza você já viu ou ouviu na sua infância. Seguimos. E a regra é clara. Se essa frase foi dita... Ah, e quem foi que disse que isso é problema meu? É porque alguma merda vai acontecer logo em seguida. E dito e feito. Deixa eu passar. Que gracinha. Ainda bem, eu achei que tinha acontecido uma tragédia. Não, só um velho que levou um tiro ali. O Rick vê seu tio caído no chão e no seu leito de morte ele solta essa que pra mim é uma das frases mais fodas desse filme. Rick, escuta, com grandes poderes vem... Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida, bom... Agora corta para o Sr. Landers, que estava monitorando seu corpo e ele descobre que está quase morrendo. Até que sua assistente chega e ele acaba sem querer entendendo como seus poderes funcionam. Que basicamente ele precisa sugar a vitalidade de uma pessoa para ele se manter vivo. Indo pro hospital, descobrimos que o tio Albert não morreu e tá só em coma. E a Jill visita o Rick e eles se abraçam e começam a hablar. O doutor chega na sala e o Rick pergunta se o seu tio tem alguma chance de sobreviver. Não gosto de apostas, mas se casar uma grana, aposto que morre em uma semana. Ai, meu Deus. É, barras e barras, pai. A Jill tenta dar um motivacional pro nosso prota, falando pra ele ser quem ele gostaria de ser. E depois que ele sai do hospital, ele se encontra com o professor Xavier, que claramente serviu de inspiração para o novo Severo Snape da HBO. O Prof. X leva o Rick até a escola de superdotados dos X-Men, e aqui vemos vários adolescentes com superpoderes, como esse que pode atravessar a parede e esse que não pode atravessar a parede. É genial. O Rick indaga por que o professor trouxe ele até aqui, e ele fala que é porque ele tem o potencial pra ser o melhor. E quando ele entender isso, ele vai aprender a voar. Mas o propósito maior dessa cena aqui é ensinar o Rick a virar um super-hero. Aí vemos que o prof tava traindo sua esposa com a mulher invisível da Pamela Anderson. E eu não sei se o meu humor tá fraco, mas eu sempre dou risada nessa cena aqui. Como pode fazer isso comigo? Com os seus filhos? Com o seu bebê recém-nascido? E como eu vou saber se o bebê é meu? Porque ele sabe fazer isso. A mulher do Prof. X incentiva, depois de dar um tapão na cara do Rick, a ele fazer uma fantasia de herói. Aí ele começa a desenhar vários esboços, alguns meu lá ele, até que chega no mais brabo. E agora sim, nosso Libélula está no Prime. E começa o seu moment de salvar a cidade dos bandidos, e com isso vem a bendita da fama nos jornais e na televisão. Agora corta pra cena onde o assistente do Sr. Landers fala que ele precisa matar uma pessoa por dia pra sobreviver, a não ser que ele roube um pouco de Cerillium, que eu citei lá atrás, que o Steve Hawking estava estudando. Aí ele fala que vai até o laboratório do Hawking pra poder roubar esse tal Cerillium. Na verdade, ele não. A sua nova identidade, o grão vilão. Ampulheta. De volta ao Rick, ele aproveita que o Libélula tá famoso e encontra um emprego de fotógrafo pra tirar fotos do herói. Aí ele vai pro Clarim Diário e encontra um JJ Jameson do Paraguai, que na verdade era um maluco fingindo ser o chefe do local, porque esse jornal aí divide o prédio ao lado de um hospício. Aí o chefe de verdade fica bolado porque eles não conseguiram fotos do Libélula. Mas calma, irmão. Nosso Rick tirou belíssimas pictures. Até parece que você é o Libélula. Ah, não. Aqui, olha. Vai se fuder, velho. Que filme bom, pivete. Agora vamos pra cena onde a polícia vai atrás do Ampulheta. E ele aparece pela primeira vez trajado. Mas já de cara toma uma soqueta do Libélula e pronto. A Jill olha pro nosso herói e já fica toda molhadita. Mas tá na hora do fight. Aí eles ficam falando várias frases de efeito, a câmera fica girando e rola isso aqui. Justiça será... Tô todo. Parou. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Esse filme claramente entra no meu top 5 melhores filmes de comédia, velho. Foda-se.
O Rick tenta desviar das lâminas de titânio e acaba tomando os 3 hits. E depois disso, uma ampulheta se vaza. Já na sua home, a tia do Rick aconselha ele de não tentar nada com a loirinha, pois seria muito perigoso para ela namorar o Libélula e os seus inimigos poderiam utilizar desse artifício para poder a machucar e chegar até ele. Mas o bicho tá no cio e ignora sua tia por completo e vai atrás da Jill. E no meio do papo, a loirinha fica perguntando se o Rick está escondendo algo dela. E ele hesita e acaba não contando que é o Libélula. E ela se despede soltando uma frase que machuca mais que um tiro de fuzil. Você é um bom amigo. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Jill indo embora acaba passando no beco cheio de bandidos. E eles vão atrás dela. E com isso, nosso herói vai lá salvar sua donzela em perigo. Depois de solar os bandidos, tá na hora do agradecimento. Vale a tentativa, não julgo. Mas depois desse momento, Mary Jane e Peter Parker, é óbvio que o farol ia ficar aceso. E não só o da loirinha. Agora corta pra casa do Rick. E aí vemos que vai rolar um dia de ação de graças e a Jill vai lá jantar com eles. E de combo vem o seu namorado chato e também uma ampulheta que é o tio dele. Já avisei que vai dar merda isso. Eles ouvem uma zoada vindo do quarto do Rick e uma ampulheta se oferece pra olhar lá. E aí temos essa cena maravilhosa aqui. Depois desse momento, Duende Verde com Miranha, Rick aparece pela porta da frente e, enfim, vamos para o jantar. E sua tia começa a encher a bola do Rick falando que desde que o seu tio ficou em coma, ele que sustenta a casa com seu emprego de fotógrafo. Tem que respeitar o CLT da casa. E quando é citado que ele tira fotos do Libélula, temos esse que, para mim, é o melhor diálogo já dito em um filme. Que é isso no braço? É um velocípede me atropelou. Vejo que tá com o pulso enfaixado. Eu me queimei com café quente. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. Na moral, véi, Absolute Libélula. Depois do jantar, Rick e a Jill ficam de conversinha. E quando as coisas pareciam ficar calientes, a sua tia começa a peidar de uma forma tão intensa que eu nem vou botar no vídeo porque é nojento. Até que uma ampulheta invade sua casa e deixa claro pro Libélula que se ele tentar impedir o seu plano de matança em massa, as pessoas que ele ama sofrerão consequências. Rick tenta impedir, mas acaba se atrapalhando todo e se estribuchando no chão. E com isso, uma ampulheta mata sua tia. A mulher Lucille Adams, do leste de Empire City, foi gravemente ferida. Como ela foi ferida? Gravemente. Eu ri disso também. Continuando, com a morte da sua tia, pelo menos tivemos uma notícia boa, que é sobre seu tio Albert, que no caso saiu do coma. Aí corta pra cena do velório. E depois da despedida, a Jill vai atrás do Rick e diante de tudo que rolou, o Rick decide seguir o conselho da sua finada tia. Aí ele fala pra Jill que não a ama e manda ela se vazar da vida dele. E como dispensar uma loura dessa não é nada fácil, o nosso prota fica deprê. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Mas depois de uma super motivada do seu tio Albert, ele decide ir atrás do punheta e acabar com tudo isso. Pare aí mesmo, Landers. Então, já sabe. Pode apostar nisso. Alguém lá no salão é o Ampulheta.
Puta que pariu, velho. Nessa altura do campeonato, né, mano? Mas, enfim. O Ampulheta aproveita que o Rick é burro e joga a culpa no Dalai Lama que estava no evento. E o Libélula começa a descer o cacete no careca. E na época que esse filme foi lançado, geral achava essa cena super ofensiva por ele ser um homem que simbolizava a paz. Mas acredito que o tempo inocentou o nosso Libélula. Seguimos. Aí começa uma confusão muito louca num evento cheio de figuras famosas e a Jill descobre que o Landers é uma ampulheta e ela acaba sendo sequestrada. Libélula vai atrás dela, mas acaba parando na sessão de cosplay, uma espécie de Comic Con. Lá ele se encontra com a ampulheta e começa o fight. O Libélula consegue derrotar uma ampulheta após botar essa bomba aí nos seus bagos. Mas a explosão joga a Jill pra fora do prédio e o Libélula pula pra salvar sua amada. Mas calma, ele não sabe voar. Como eles irão sobreviver? Eu te respondo, meu jovem gafanhoto, parafraseando o filósofo Albert: com grandes poderes e uma porrada de mulher gostosa. E com o beijo da loirita, o nosso herói evolui e ganha asas. E vira uma Winx. Sei que você vai querer ser uma de nós. Winx. Então ele é? E pronto, tudo fica às mil maravilhas e o Libélula sai voando com sua amada. Eu sou o Libélula. E enquanto houver crime e injustiça, eu vou ser para sempre um super-herói. Então é isso, hermanos. Esse foi Super-Herói ou Filme. Uma paródia que gosto muito e que marcou bastante a minha infância. E não entendo como críticas como Rotten Tomatoes ou canais do YouTube que querem pagar de sommelier de filme bom, que falam que esse filme é uma merda. Pois é um filme que cumpre com maestria tudo que ele propõe. Ele é uma paródia, tem um humor besterol e não é pra ser levado a sério. E é impossível alguém assistir a esse filme e não dar pelo menos umas 30 risadas. E dito isso, a minha nota pra essa masterpiece é de 10. E foda-se que não gostar. Só de ter o Leslie Nielsen no filme já é um selo de absoluto cinema. E apenas aceitem. E é isso, valeu, falou. E não se esqueçam, não precisa se preocupar com nada na vida, pois tudo vai ficar bem. Ou será que não?